Salve, salve! Sejam bem-vindos de volta para mais um First Down, mais um resumão da semana. E hoje a gente vai falar da incrível Semana 7 da NFL. Antes de começar esse vídeo, como sempre, eu tenho que falar para vocês que a promoção do Super Bowl tá acabando. Falta menos de uma semana. Dia 31, segunda-feira, termina a oportunidade de vocês de ganhar uma viagem grátis para o Super Bowl. Se você ainda não começou a participar por algum motivo que eu não sei qual é só você clicar nesse vídeo aqui, seguir o passo a passo direitinho e garantir o seu lugar na disputa para ir para Houston, no Texas comigo ano que vem. Mas chega de enrolação. Semana 7, vamos que vamos! Vamos começar como sempre falando do Thursday Night Football, o primeiro jogo da rodada, que dessa vez foi um confronto de divisão entre os Green Bay Packers e os Chicago Bears. Esse foi um exemplo de jogo de dois tempos completamente diferentes. O primeiro tempo terminou com um placar de 6-3 para Green Bay. Um primeiro tempo fraco, de poucos pontos, mas muito disputado. Logo no início do terceiro quarto, o Aaron Rodgers sofreu um fumble perto da sua end zone, que foi recuperado pelos Bears para um touchdown. E aí, se você é torcedor dos Packers, você já estava pensando, Rodgers, mais um jogo ruim, será? Será que vai ter mais turnover? Será que a gente vai perder esse jogo pro Chicago Bears? Mas não, a partir daí só deu Packers. O quarterback e o wide receiver, Davante Adams, tomaram conta do jogo e Green Bay conseguiu virar e sair de lá com a vitória. Com a derrota, Chicago caiu para uma vitória e 6 derrotas e se afundou na NFC North. Enquanto isso, os Packers chegam mais perto da primeira posição da divisão. E isso porque o último time invicto da NFL finalmente perdeu, como eu tinha previsto no Instagram. Os Vikings sofreram sua primeira vitória para os Philadelphia Eagles num jogo de muitos turnovers. Cada time sofreu 4. Acabou que a grande diferença do jogo foi a unidade de especialistas. De um lado, Marcus Sherrill sofreu um fumble sozinho na hora de receber um punt, que deixou os Eagles em uma posição de campo muito boa. E do outro, Josh Huff retornou um kickoff para touchdown. Depois de perder 2 seguidas, os Eagles reencontraram a vitória e mais uma vez se aproximaram dos Dallas Cowboys, que tiveram uma bye week essa semana. E o time de Filadélfia conseguiu chegar na segunda posição porque os Washington Redskins perderam para os Detroit Lions lá em Detroit. O jogo foi bastante pegado e, como vocês podem ver, com um placar bem apertado também. 2 jogadas me chamaram a atenção nesse jogo, as duas do lado do Detroit. A primeira foi esse passe aqui do Matthew Stafford, que bateu nas costas do defensor, fazendo a bola subir e deixando ela fácil para o Golden Tate receber e garantir não só o first down, como mais algumas jardas também. E a segunda foi essa linda combinação entre o Matthew Stafford e o Marvin Jones, que tem se tornado uma arma muito eficiente para o time de Detroit, que perdeu um dos melhores wide receivers da NFL no ano passado, que era o Calvin Johnson. Os Lions continuam em terceiro na NFC North, mas conseguiram se manter bem colados nos Packers. E essa rodada teve mais um jogo internacional. O segundo jogo em Londres foi entre os New York Giants e os Los Angeles Rams. E quem ganhou foi a defesa dos New York Giants. Eles tiveram 4 interceptações. Destaque para o Landon Collins, o safety dos Giants, que teve 2 interceptações, uma delas sendo talvez um dos melhores retornos para touchdown que eu já vi na minha vida. A última interceptação do jogo foi um claro exemplo de falta de comunicação no ataque dos Rams. Esse wide receiver achou que estava correndo um curl route. Um curl route é quando o recebedor finge que vai correr um streak ou um goal, que é uma das rotas mais longas, e ele para de repente. Só que o Case Keenum, o quarterback, chamou a jogada com um fade route. Um fade route é muito parecido com um streak ou com um goal, só que ela tem um atraso no começo. E aí deu nisso. Essa interceptação, que talvez tenha sido a mais fácil da rodada, e os Rams jogaram fora a chance de empatar o jogo ou talvez até de ganhar. Os Giants encostaram nos Redskins e os Rams caíram para a terceira posição da NFC West. Divisão essa que teve o jogo com um placar mais baixo, mas talvez o jogo mais emocionante da rodada. Eu vou falar dele já porque ele acabou virando a nossa surpresa dessa rodada. Os Chiefs ganharam sua segunda partida seguida, dessa vez contra os New Orleans Saints em casa. Jogo muito legal, de placar alto e bem apertado. Drew Brees teve 367 jardas aéreas, 3 touchdowns e 1 interceptação. E o Alex Smith, 214 jardas e 2 touchdowns. Mais uma vez, o destaque para mim vai para o Spencer Ware, running back, que conseguiu fazer esse touchdown. Cairo Santos, nosso kicker brasileiro, acertou os 2 field goals que tentou e garantiu essa diferença de 6 pontos no placar final. Na mesma divisão dos Saints, a NFC South, os Buccaneers foram os únicos a vencer
nessa rodada. Eles foram até São Francisco e ganharam dos 49ers. Foi um placar bem amplo, só que eu tenho que chamar a atenção pro fato que depois do primeiro quarto tava 14-0 pro time de casa. Só que os Buccaneers fizeram 27 pontos seguidos no segundo e no terceiro quarto, e isso fez eles entrarem no quarto quarto com uma vantagem ampla de 13 pontos. Mais uma vez, a conexão Jameis Winston e Mike Evans provou ser muito eficiente. Grande parte do problema de São Francisco nessa temporada, e principalmente nesse último jogo, foi o fato de que o jogador com mais jardas terrestres do time foi o Colin Kaepernick, o quarterback. Como eu já disse em outro vídeo, quando o time não tem ameaça terrestre, ele fica unidimensional e fica fácil da defesa focar só na bola aérea. E com isso o time acaba ficando sem opções. São Francisco cai para 1 vitória e 6 derrotas e se afunda de vez na NFC West. O time de Tampa Bay agora se aproxima dos Atlanta Falcons, que protagonizaram o resultado mais surpreendente dessa rodada. Eu viraria piada se eu chegasse aqui e falasse que o San Diego ia ganhar dos Falcons lá em Atlanta. E pra ser sincero, eu provavelmente ia rir também se alguém me falasse isso. Mas é por isso que a NFL é a melhor liga do mundo. O primeiro tempo acabou 27-17 pro time de casa. Tava tudo muito bem encaminhado para mais um placar altíssimo de Atlanta. E aí eu ia estar aqui falando que Atlanta tem o melhor ataque da NFL e que tá imbatível, tá imparável. Mas não foi bem assim. Os Chargers foram buscar, levaram para a prorrogação e depois de uma ótima jogada da defesa, derrubando o running back Devonta Freeman, que é muito bom, atrás da linha de scrimmage, deu a chance do Josh Lambo, o kicker, fazer o field goal que deu a vitória para o time da Califórnia, que agora depois de vencer 2 seguidas, se aproximam muito dos seus rivais de divisão. E quem disse que essa foi a prorrogação mais emocionante da rodada? Já. Fica aí. E no jogo que acabou de terminar entre os Denver Broncos e os Houston Texans, deu o time de casa, que agora voltou a ganhar depois de perder 2 seguidas e continua colado nos Oakland Raiders. Jogo bom, consistente do Trevor Siemian, que teve 1 touchdown, e jogo excepcional do CJ Anderson, que correu para 107 jardas e também teve 1 touchdown. Os Raiders, que ainda continuam liderando a AFC West, ganharam dos Jacksonville Jaguars. E aqui não tem muito o que comentar, o placar foi esperado, e mais um dia na vida dos Jaguars aí. Agora, a AFC South teve movimento. Os Indianapolis Colts ganharam um jogo muito importante contra os Tennessee Titans fora de casa. Jogaço do Andrew Luck, que acertou 27 de 39 passes para 353 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Foi a primeira vitória dos Colts fora de casa. Vamos ver se eles começam agora a jogar melhor, finalmente, botar aí uma série de vitórias seguidas boa para conseguir chegar nos playoffs. Outro confronto de divisão importante aconteceu entre os Buffalo Bills e os Miami Dolphins. Foi a segunda vitória e segunda surpresa seguida dos Dolphins, já que os Bills vinham de 4 vitórias seguidas. Destaque do jogo vai para a lesão do LeSean McCoy, que é quem toma conta ali do jogo terrestre dos Bills, e sem ele, o time de Buffalo fica sem essa ameaça terrestre que eu tanto falo. Ele saiu da partida, não conseguiu voltar e ainda é dúvida para a semana que vem. Agora, quem tomou conta do chão nesse jogo foi o running back Jay Ajayi dos Miami Dolphins com 214 jardas e 1 touchdown. Quer saber o que é mais impressionante? Esse foi o segundo jogo seguido dele de 200 jardas. Ou seja, o Jay Ajayi jogando bem talvez tenha a ver com o Miami estar ganhando. Sim, esse talvez é bem sarcástico. Uma das belas jogadas da partida foi esse touchdown do Kenny Stills de 66 jardas, já no fim do jogo, concretizando a vitória do time de casa. Mais 2 jogos completaram a 7ª rodada da NFL. Os New York Jets entregaram aos Ravens sua 4ª derrota seguida. O Ryan Fitzpatrick voltou a jogar substituindo o machucado Geno Smith e conseguiu levar o time a uma vitória extremamente importante. Destaque para a velocidade do Quincy Enunwa nesse touchdown de 69 jardas. Ele, que é conhecido por ser um wide receiver mais de posse de bola, não tanto de velocidade, conseguiu mostrar sua versatilidade nessa linda jogada. O último jogo, daqueles que não está incluído nem na surpresa nem no nome de da rodada, foi entre os New England Patriots e os Pittsburgh Steelers. E mais um dia, mais uma vitória. Brady, Gronkowski e principalmente o LeGarrette Blount, com 127 jardas e 2 touchdowns terrestres, tomaram conta do jogo. Esse era para ser o primeiro teste real mesmo dos Patriots, mas sem o Big Ben o jogo ficou razoavelmente fácil para o time de New England. Bom, e vamos começar os quadros de hoje pelo não me diga da rodada, que vocês já devem saber qual é, que é que Cleveland perdeu de novo e agora começa a temporada 0-7. Dessa vez, a esperada derrota foi para os seus rivais de Ohio, os Bengals.
Cincinnati esmagou os Browns no jogo terrestre com 271 jardas no chão. Como exemplo, esse touchdown aqui do Jeremy Hill. E quando a fase é ruim, meu amigo, tudo dá errado. Porque logo antes de acabar o segundo quarto, Andy Dalton lançou essa Hail Mary, que é a Ave Maria em português, que acabou num touchdown do AJ Green depois da bola bater e ficar meio solta dentro da end zone. Agora, por mais que Cleveland tenha perdido, eu vou tirar um ponto positivo dessa história toda. O quarterback Kevin Hogan, que substituiu o Cody Kessler, que se machucou, ele também é calouro, mas ele pareceu jogar melhor que todos os outros quarterbacks, na minha opinião. Sim, ele teve 2 interceptações, uma delas até desviou num defensive lineman e aí o linebacker conseguiu interceptar, mas o time pareceu fluir mais com ele. Não é uma coisa que dá pra botar muito em estatística, é mais uma coisa de assistir o jogo e ver que o time tá melhor com o Kevin Hogan. E a surpresa da rodada vai pro Sunday Night Football. Bom, por onde começar? Esse jogo tem 2 nomes, Chandler Catanzaro e Steven Hauschka. Primeiro, o kicker dos Cardinals teve esse field goal bloqueado. Linda jogada do Bobby Wagner, o linebacker dos Seattle Seahawks, que pulou por cima do center e conseguiu chegar na bola. Agora, por mais que ele não tenha estado offside, ou seja, ele estava atrás da linha de scrimmage na hora do snap, ele tocou no center e isso é falta. Na hora que ele pula, ele não pode tocar em ninguém. Mas os árbitros não viram, deixaram passar e o jogo continua 0-0. Mesmo assim, os kickers foram os responsáveis por todos os pontos do jogo. A gente entrou na prorrogação com um placar de 3-3. Talvez o placar mais baixo que eu vi, assim, acho que na minha vida inteira acompanhando a NFL. Depois desse drop do Michael Floyd aqui, perto da linha lateral, os Cardinals tiveram que chutar um field goal e o Catanzaro, claro, naturalmente, foi lá e converteu. Só que um field goal na prorrogação dá a chance do oponente ter a bola e tentar ou empatar também com um field goal ou ganhar o jogo com um touchdown. No caso de empate, a bola volta pro primeiro time que teve a bola, mas vira morte súbita. Primeira pontuação leva. Essa grande jogada do Jimmy Graham deixou o Steven House, que é o kicker dos Seahawks, na posição perfeita para empatar o jogo. E ele conseguiu, ou seja, morte súbita. J.J. Nelson recebeu esse passe aqui do Carson Palmer, fez grande jogada e deixou tudo preparado perfeitamente para o Chandler Catanzaro fazer o field goal que ia dar a vitória aos Cardinals. Essa era a chance dele se redimir daquele primeiro field goal bloqueado lá no começo do jogo, que podia ter feito toda a diferença. O Bobby Wagner mais uma vez pulou o center, só que dessa vez ele só assustou o Catanzaro, que acabou acertando em cheio a trave. Seattle comemorou muito, os Cardinals não acreditavam, porque se eu não me engano o field goal era de 28 jardas, ou seja, muito perto, e o time de Seattle, os visitantes, receberam a bola de volta. Eles fizeram uma ótima campanha e depois dessa linda jogada aqui do Doug Baldwin, o seu kicker entrou em campo para finalizar o jogo. E esse aqui é o motivo de eu ter botado esse jogo como surpresa da rodada. Ele também errou. Ele chutou muito pra fora. O Steven Hauschka talvez seja o segundo ou terceiro, com certeza. Tá no top 5 kickers da NFL e ele errou muito, quase nem acertou a rede que fica atrás do field goal. Isso acabou resultando no primeiro empate dessa rodada da NFL. E não se engane com o placar baixo. O jogo foi inesquecível. O touchdown aéreo da rodada vai para o wide receiver dos Chiefs, o Tyreek Hill, que conseguiu fazer essa recepção com uma mão dentro da end zone. Impressionante. Já o touchdown terrestre da rodada para mim vai para o Kevin Hogan, o quarterback de Cleveland, que depois de não encontrar ninguém para arremessar a bola, acabou improvisando, quebrando um monte de tackles e fazendo um touchdown de 28 jardas. E por hoje é isso. Essa semana foi muito boa, muita coisa para falar, mas eu tenho certeza que a rodada 8 na semana que vem vai ser tão boa quanto, ou melhor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, não se esquece de se inscrever. E olha, se inscreve mesmo porque tem novidade chegando e tem novidade muito legal. Então se inscreve agora, porque eu ainda não tenho datas exatas para quando os vídeos vão sair, mas vai ser vídeo muito interessante. Claro, me segue em todas essas redes sociais e se você ainda não assistiu o meu último vídeo, é só você clicar aqui para ficar por dentro de todas as minhas opiniões durante essa temporada maravilhosa da NFL. Eu espero vocês na terça-feira que vem. Um grande abraço e até lá. Valeu!